Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre convergência simples, convergência uniforme e equicontinuidade. Bom, primeiro a gente vai precisar do seguinte: seja Fn uma sequência de funções. Uma sequência de funções. Depende. Com cada Fn dependente de A em R, né? Bom, então, a primeira definição, que é a de convergência pontual, né? Então, vamos lá. Dizemos que Fn converge pontualmente para f numa função de A em R. Quando existe o limite de Fn de x, né? E esse limite é igual ao f de x para todo x em A. Todo x em A. Então, essa definição aqui que a gente está falando é a definição de convergência pontual, né? Bom, e o que significa essa definição na prática? Significa que para cada ponto em A, a gente consegue dizer que o limite dessa sequência de Fn de x para cada x fixado, que ela vai convergir para o f de x, né? Bom, e aí o que a gente pode extrair daí? Em outras palavras, dado epsilon, deve existir um n0 tal que n maior que n0 implica Fn de x menos f de x menor que epsilon para cada x em A. Ou seja, fixou o x, você vai fazer a convergência da sucessão Fn de x. Vai pensar nela como uma sucessão de números reais, uma sequência, né, que a gente já estudou antes. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem o seguinte. Considere a sucessão cada Fn definida em 0 e 1 e as Fn de x definidas como x a n, x elevado a n. Se a gente observar, a gente vai ter o gráfico assim, dessa forma aqui. Assim, aqui seria F1, F2, F3 e assim sucessivamente. Até o momento que vamos ter algo parecido com isso daqui, ó. Que a gente vai dizer que é a nossa Fn.
Então, se você observar, ela vai convergir pontualmente. Mas de que maneira, né? Para cada x0 fechado, né, até 1 aberto, a sequência vai convergir para 0. E no intervalo de 1, ela vai convergir para 1. Então, a gente vai ter o seguinte: uma convergência pontual para a função f, onde a função f vai ser definida de 0 em 1, e ela vai ser definida da seguinte forma: f de x, né? Ela vai ser 0 se x diferente de 1 e 1 se x igual a 1. Se a gente pega esse ponto aqui, ó, em laranja, ela vai ter esse tipo de convergência nesse sentido. Então, continuando aqui, a gente também pode falar de um outro tipo de convergência, que é a convergência uniforme. E o que a gente deve chamar atenção nessa convergência uniforme, né? Qual a diferença dela para a convergência pontual? A convergência pontual, né, você observando ponto a ponto, você observa ponto a ponto, né? E na convergência uniforme, ela vai falar de convergência de maneira que vai levar todos os pontos simultaneamente. Mas como assim, né? A gente vai observar aqui a definição primeiro, tá? E aí a gente tenta observar um pouquinho dessa definição. Pode ser? Então, se a gente observar bem, a gente pode definir a convergência pontual da seguinte forma. Seja a nossa sequência, né, de funções definida de A em R. E aqui nós dizemos que Fn converge uniformemente quando para F definida de A em R. Agora sim, quando dado epsilon existe N0 natural, tal que N maior que N0 implica em Fn de x menos f de x menor que epsilon. E isso para qualquer elemento de A, né? E isso significa o quê, né? Que a gente está fazendo uma convergência de maneira geral. Mas como assim? A gente está aproximando todos os pontos de maneira simultânea, tá bom? Dessa forma aqui, ó, a gente pode fazer assim. A gente vai denotar, então, denotaremos da seguinte forma: a convergência uniforme Fn, né? Bom, um exemplo que a gente pode ter é o seguinte também. Se a gente considera a sequência Fn de x igual a x sobre n para todo x definido entre 0 e 1, a gente vai ter o seguinte: a gente vai observar o gráfico aqui, e a gente vai ter a nossa F1,
Aqui a gente teria o F2, e aqui F3, e aqui é Fn. Aqui embaixo é nossa Fn. Ou seja, se a gente observa esse comportamento dessa função, simultaneamente todo mundo está se aproximando do zero. Então, a gente vai ter que essa sucessão de sequência de funções vai convergir uniformemente para f. E de interessante, né, que dá para perceber aí, é que a convergência uniforme implica na convergência pontual. E o exemplo que a gente falou antes mostra que a convergência pontual não implica na convergência uniforme. E aí, né? A gente pode botar uma observaçãozinha sobre isso, né? Então, a gente vai colocar uma observaçãozinha aqui, seu BSzinho, aqui do ladinho. Aqui. Que convergência uniforme implica em convergência pontual. Mas o contrário não é verdade. Bom, beleza. Então, a gente acabou aqui de definir os dois conceitos que a gente precisava inicialmente, convergência pontual e convergência uniforme. E agora, a gente vai definir um espaço, que é o seguinte, é o espaço das funções contínuas, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui e falar um pouquinho sobre o espaço das funções contínuas. Vamos denotar o seguinte aqui. A gente pode denotar assim. Vamos denotar primeiro K, um subconjunto de R, não vazio e compacto. Então, vamos considerar CK, o conjunto das funções, só que com a seguinte propriedade. F é contínua. Então, F é contínua. Então, beleza. Então, vamos considerar esse conjunto. E esse é um conjunto não vazio, né? E, além disso, ele é um espaço vetorial. Que a gente não vai entrar nesses detalhes, né, agora, porque teria que ficar para um outro vídeo. Então, é um espaço vetorial. Um espaço vetorial com a soma e o produto por escalar nas funções, tá? Então, podemos definir uma norma sobre esse espaço que vai ser o seguinte. A norma que a gente vai definir é a norma de F, que em alguns livros ela pode vir assim, sendo a norma infinita, e ela vai ser o supremo do módulo de f de x com o x pertencendo a K. Nesse caso, ela também pode ser o máximo, tá? Porque a gente tá numa função contínua definida sobre um intervalo compacto. Ela é uma norma, tá? Então, vale desigualdade triangular, a norma vai ser zero, se somente se a função é nula, tá? Ela é um valor sempre maior ou igual a zero, a gente também sabe disso, tá? Bom,
Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. A gente pode, né, se a gente observar, já que a gente está falando de distância, a gente pode interpretar geometricamente, né, o que seria nesse espaço. Então, se a gente considera aqui uma função f, a gente pode pensar algo parecido com isso aqui, né? Toda essa região, aqui em laranja, toda essa região. Então, pode-se pensar algo como se fosse um todo, né? Um pequeno todo, onde a função f vai estar no meio, tá? Assim, ó. Então, a função f aqui, estando no meio. Então, e uma última definição que a gente pode tratar é a seguinte. A gente pode dizer que a função f... Bom, a gente pode dizer o seguinte. Uma sequência, né, de funções fn em ck. E aí a gente diz que ela é convergente, tá? Então, dizemos que fn converge. Então, a gente vai dizer que fn converge para f em ck, se dado epsilon positivo, existe um n0 natural, tal que n maior que n0 implica a norma de fn menos f, menor que epsilon. E essa vai ser a nossa noção, tá? A partir dessa norma. A gente vai utilizar essa noção de convergência a partir dessa norma. Bom, tem uma outra coisa interessante que a gente percebe, é que fn converge para f, né, em ck, se somente se fn é uniformemente convergente para f. É uma relaçãozinha simples, né, de verificar, porque se a gente observar, a gente está falando de uma convergência, a gente fala do supremo. Então, esse supremo, ele é dizer que converge em todos os pontos, né, simultaneamente. E isso daí é a mesma coisa que a gente estava falando sobre convergência uniforme. E outra definição interessante é a seguinte. Como a gente está trabalhando nesse espaço vetorial e com essa norma, a gente pode falar sobre uma sequência de funções limitada. E nós podemos dizer que dizemos que a nossa sequência, né, fn ck, é limitada quando existe m positivo, né, tal que a norma de fn é menor ou igual que m. Então, a gente está falando nesse tipo de limitação, né? Limitando toda essa sequência de funções, tá? E isso daí, né, para todo m, né? Todo m. Então,
Bom, e um resultado muito interessante, né, que tem bastante aplicação na área de equações diferenciais, é um teorema conhecido como Teorema de Arzelà-Ascoli. A gente só vai comentar sobre ele, tá? A gente não vai demonstrar, não. Bom, então, é o Teorema de Arzelà-Ascoli. Esse teorema, ele diz o seguinte, tá? Se você tem uma sequência de funções limitada e equicontínua. Então, a sequência de funções, essa aqui, limitada e equicontínua. E o que significa, né, esse equicontínuo aqui? Bom, significa o seguinte, né? Dado epsilon positivo, ele deixa, né, delta positivo, tal que se a gente pega dois pontos próximos, x, y aqui, esses pontos em K, né, no domínio, né, a gente vai ter que a diferença nos pontos avaliado em cada uma das funções dessa sequência de funções Fn, ela vai ser menor que epsilon, como eu acabei de escrever aqui. Então, quando a gente junta essas duas hipóteses, a gente garante que a nossa sequência Fn possui uma subsequência convergente, tá? Bom, então, Fn possui uma subsequência convergente em CK, né? Então, vamos escrever aqui. Fn possui uma subsequência convergente em CK. Bom, e como eu falei antes, né, esse teorema é um teorema bem interessante, né, principalmente para a área de equações diferenciais, da análise funcional, que pode ser usado para encontrar soluções de equações. Mas a gente não vai adentrar nisso. Bom, vamos terminar o seminário por aqui. E eu queria só que vocês que assistiram, que guardassem esse resultado e as definições que a gente falou antes, né? A noção de convergência pontual, convergência uniforme, a noção de convergência uniforme, o fato, né, que convergir pontualmente não implica em convergência uniforme, mas a convergência uniforme implica na convergência pontual. Da relação entre a norma do espaço CK com a convergência uniforme e um resultado muito poderoso, né, com bastante força e que faz tudo acontecer, que é o Teorema de Arzelà-Ascoli. Obrigada.